Olá, pessoal do sétimo ano, turma 702. Vamos para mais uma aula de produção textual. Bom, então estávamos conversando sobre a questão, da atividade da FLIG. Todos já sabem que a FLIG é a feira literária que acontece todos os anos no nosso município. Mas por causa da pandemia, infelizmente, mais um ano a FLIG será virtual. Ela não deixará de acontecer, só que de maneira remota. Cada um vai produzir o seu vídeo, referente a cada série, tem uma proposta diferente e vai estar enviando para a direção. Então, volto a pedir a vocês, quem ainda não assistiu ao filme, tá? Vai lá no grupo do sétimo ano, tá? No caso de vocês da turma 702, assistam o filme, é um filme muito legal, tá? Trata de um menino que ele nasceu com uma deficiência genética e ele precisa passar por 27 cirurgias, plástica no rosto. O rosto dele tem uma deformidade genética, no caso, deformação genética, que tem os traços dele, precisa passar por essa cirurgia, para modificar, para amenizar. E com isso, ele fica afastado da escola, ele só fica na casa dele. Então, ele só tem um contato com a família dele. Aí, quando ele já atinge, depois de todas essas cirurgias, ele atinge uma idade ali dos seus 10 anos, 9, 10 anos, ele vai iniciar, vai entrar na sociedade. Então, ele sofre muito, ele sofre bullying, a questão da empatia, mas ao mesmo tempo também tem uns pontos positivos, da família, ele faz novos amigos. Então, é um filme bem legal. Alguém aí já assistiu ou já ouviu falar sobre o filme Extraordinário? Hein, pessoal? Eu já, só que não me lembro muito, não. Não? Sim, às vezes. Já assistiu, Isabelle? Já, muitas vezes. Isso. Então, como você já assistiu, você pode falar um pouquinho aí para os seus colegas, É um filme bem... Vale a pena assistir, Vale a pena porque é um filme, assim, que mexe muito também com a questão da sociedade, dessa maneira, que muitas das vezes a criança ou o adolescente sofre, bullying ao entrar na escola ou por diversos motivos, É um assunto bem recorrente que acontece mesmo no dia a dia, tá? Então, fica aí a proposta, que do sétimo ano, que é essa produção da caixa, que vocês precisam fazer, A direção vai ficar muito feliz que os alunos participem, Vocês sabem que tem toda a participação, tem uma parte que é premiação, Só que essa proposta da escola é uma proposta pedagógica, Ela não vai ter a premiação, mas ela vai valer como incentivo, para incentivar a escola, incentivar os alunos, além de ser uma proposta diferenciada, Uma proposta lúdica, diferente um pouco, para sair um pouco dessa questão das atividades, exercícios, E vai ser bem legal, tá? Aguardo a participação de todos, tá bom, pessoal? Então, agora vamos mudar um pouquinho o assunto, porque a gente precisa terminar a nossa apostila, Essa semana já é a última semana de junho e nós paramos na atividade, na atividade 4. Vamos fazer hoje a atividade 5. Antes, eu vou só fazer uma chamada aqui rapidinho. Então, estão presentes Lucas, Beatriz, Isabelle, Presente. Gustavo. Oi. Eu estou fazendo aqui. Raquel, Eric e só, Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só vocês que estão assistindo as aulas? Sempre vocês, os mesmos alunos? Fora também tem a Isabelle, Tem mais pessoas. Porque eu tenho percebido que
A turma 702 é assim, 5, 6, 7, não passa de 10 alunos a participação das minhas aulas. Então, vocês sabem que não é obrigatório, tá? Mas é... Oi, Eric? Alguns alunos que estavam entrando na aula, eles pararam de entrar. É, né? Pois é. Meu amigo parou de entrar. Não sei pra quê. Pois é. Aí pararam de assistir as aulas, que é um recurso que vai ajudá-los, né? Para tirarmos as dúvidas. E eu acredito que também pararam até de fazer as atividades, porque se não entra na aula, será que faz as atividades que são enviadas para o grupo? Será que fazem apostilas, entendeu? Então, é preciso, tá? Vocês que estão entrando nas aulas, avisem os colegas, vocês que têm esse acesso maior a eles, tá? Porque vai lá na frente, vai sentir falta. Tem que aproveitar esse recurso. Eu sei que tem vários imprevistos, tem alunos que não conseguem entrar, sem internet, né? Por isso que é gravado as aulas, aí fica disponível no grupo, mas é preciso também conscientizar os alunos, aqueles que têm a possibilidade, que podem entrar, mas não querem, ou por preguiça, ou porque acorda tarde, né? Então, é uma responsabilidade de vocês, tá bom? Aí eu conto com vocês também para isso, para alertá-los e pedir para que entrem, tá? A turma 702, ela tem na base de 30 a 32 alunos. E só vocês que estão participando. Então, vamos lá. Todos pegando a apostila. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão com a câmera ligada, pessoal? Eu peço que vocês liguem a câmera, tá? Por favor. Ô tia, não quero ligar a câmera porque eu faço luta e eu machuquei minha boca. Pois é. Machucado. O que acontece, Eric? É uma regra, tá? Deixar a câmera ligada. O áudio desligado e a câmera... Só se você avisar a escola. Por quê? Essa aula, ela é gravada e eu vou disponibilizá-la no grupo. Depois a direção vai assistir a aula. Aí vai perguntar, professora, por que a câmera dos alunos estava desligada? Ok? Então, vou entrar em contato com o responsável de vocês. É uma regra e ela serve, né? Ela tem que ser respeitada. Eu sei que você passou essa situação, né? Que machucou o rosto, mas é preciso que deixe ligada, tá bom? Gustavo, Beatriz, Lucas, Isabelle. Peço a colaboração de vocês, por favor. Vamos lá. Quem gostaria de fazer a leitura aqui da atividade? Vamos lá para a questão 5. Voltando um pouquinho aqui no nosso assunto, pessoal, qual o mesmo gênero textual que nós estamos estudando esse mês? É o relato pessoal, não é isso? O relato pessoal, ele está incluído em que tipologia, em que tipo de texto? Quem saberia responder? Texto descritivo, texto narrativo. Quem gostaria de responder? Quando fala... 5? Oi? Pode falar. Gostaria de responder qual? Não, o tipo do gênero textual, relato pessoal, ele é que tipo de texto? Ele é narrativo? Ele é discursivo? Que tipo de texto? Ele é um tipo de texto, nós já falamos na aula anterior. O gênero textual, relato pessoal, é uma modalidade textual que apresenta uma narração, né? Além de ele narrar, tá? Ele contar um fato, no caso da vida pessoal de alguém, ele também vai dar descrições. Quando ele descreve uma pessoa, um lugar, tá? Ou um objeto, ele também pode ser classificado como um texto descritivo, ou seja, está descrevendo toda a situação, toda a personagem, todo o ambiente, entendeu? Aí falamos também na questão da diferença do relato oral e do relato escrito, tá? O que é isso? A questão quando falamos oralidade, relato oral.
quando escrevemos, tá? É a escrita. Usamos o quê? A língua culta. A língua informal para quando falamos. Então, essa diferença de formalidade e informalidade, vocês precisam saber, tá bom? Quando falamos em linguagem formal, estamos falando de quê? Culta ou coloquial? Lembrando que coloquial é a nossa linguagem do dia a dia. Quem saberia responder? Bora, pessoal, vamos acordar. Quando falamos em linguagem formal, é a linguagem culta, né? Quando utilizamos a norma da língua, a pontuação, ortografia. Quando falamos na linguagem informal, estamos falando na nossa linguagem do dia a dia, né? Ela pode ter gírias, abreviações. Entenderam essa diferença? Sim ou não? Hein, pessoal? Pessoal? Entenderam a diferença? Tia, tu pode repetir para mim? Porque eu fui puxar minha apostila e não prestei atenção. Pode Tá, repetir pra mim, por deixa eu favor? repetir, olha só. A linguagem, né, justamente nesse gênero textual, relato pessoal, ela possui dois tipos, né? A oralidade, oral, e a escrita. Quando utilizamos a oralidade, nós utilizamos o quê? A linguagem informal. Por que é informal? Aquela linguagem coloquial do nosso dia a dia, tá? Falamos que abreviado, né? Com gírias, diferente da linguagem escrita. A linguagem escrita, ela precisa ser respeitada o quê? A pontuação, né? A ortografia. E nós chamamos de linguagem formal ou linguagem culta. Então, nós temos linguagem informal, que é a nossa linguagem coloquial, o dia a dia, e formal, formalidade, né? Nós precisamos utilizar a norma da língua. Que é isso? As pontuações, respeitar as pontuações, né? A ortografia, né? A acentuação, tudo isso. Entendeu? Sim? Sim, Eric? Sim. Ah, então tá bom. Alguém tá com dúvida nessa diferença de linguagem formal e linguagem informal? Ou posso prosseguir? Posso prosseguir? Então vamos lá. Vou voltar aqui o compartilhamento. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, falem, tá? Pode ligar o microfone aí e me chamar. Vamos lá aqui rapidinho, peraí. Bom, então, aí tem algumas características, né? As principais características, quais são elas? Textos narrados em primeira pessoa, os verbos sempre no presente e no passado, que é pretérito, né? Você vai relatar alguma coisa que aconteceu na sua vida pessoal e geralmente ela já aconteceu ou pode estar acontecendo também, né? No momento presente. De caráter subjetivo, né? Porque quando a gente fala de caráter subjetivo, né, demonstramos sentimento que a pessoa tem sobre determinado assunto, né? Experiências pessoais, né? Porque estamos falando da nossa vida, né? Em primeira pessoa. E a presença do emissor e do receptor, tá? Tem aquela pessoa que está recebendo a mensagem e aquela que está passando a mensagem. E também aprendemos um pouquinho sobre a estrutura. O que seria isso, a estrutura, tá? Do texto, relato pessoal. É como se fazer, né? Para se produzir um relato pessoal é preciso ter título, tema, né? Introdução, o contexto, que na verdade é o que você vai falar, né? O que você vai narrar, os personagens e o final, que é o desfecho. O texto, relato pessoal, é um texto narrativo, né? Basicamente um texto narrativo.
Vocês podem perceber que o texto narrativo, geralmente o clímax, né, que é aquela parte mais importante da história, vem no desenvolvimento. Mas no relato pessoal, esse clímax, ele vai aparecer o quê? No final, quando você já estiver finalizando o seu texto, né? Outra coisa importante também é que quando vocês forem elaborar um texto, tá? Que seja um gênero textual, relato pessoal, vocês precisam colocar essas características. Porque sem essas características, vocês não irão conduzir perfeitamente o texto, tá? Então, precisa ser em primeira pessoa, verbo presente ou passado, caráter subjetivo, experiências pessoais e a presença do receptor e do emissor. Bom, então, já lemos esse texto, né, que é referente ao banho de mar, mas eu gostaria de fazer novamente a leitura, né, para prosseguirmos a correção. Como paramos na questão 5, eu vou fazer novamente a leitura, tá? Alguém gostaria de fazer a leitura? Gostaria? Raquel, Isabelle? Quer que eu faça? Pode fazer. Pode começar? Uhum. Claro, pode. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banho de mar. E nunca foi. Isso, vai. Ele acreditava que o banho de mar satular era o tomato antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda, ainda na escuridão? Isso. De noite, Aí tá. eu ia Deixa eu dormir, subir um mas pouquinho o aqui. coração se mantinha. Vai. De noite, eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa. E de puro alvoroço, eu acordava às 4h pouca da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum. Eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava dentro de uma infância muito feliz e a essa ilha encantada que era a viagem diária. Pode continuar? Pode. O mar de Olinda. O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos em um fundo raso e de repente caía-se num fundo de 2 metros, calculo. Outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar quando o sol nascia. Havia um salva-vidas que, por uma mania de dinheiro, levava as senhoras para o banho. Abria os 2 braços e as senhoras se agarravam a eles para lutar contra as ondas fortíssimas do mar. O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As águas boiavam. Eu sei bem que não estou transmitindo o que significavam como vida pura. Esses banhos em jejum, com o sol se levantando pálido ainda no horizonte? Bem, sei que estou tão emocionada que não consigo descrever. O mar de Olinda era muito ioiado e salgado. E eu fazia que no futuro sempre iria fazer. Com as mãos em concha, eu as mergulhava nas águas e trazia um pouco de mar até a minha boca. Eu bebia diariamente o mar, de tal modo que queria me unir a ele. Não demorávamos muito, o sol já se levantara todo, e o meu pai tinha que trabalhar cedo. Estávamos de roupa nas cabines e a roupa ficava impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na cabeça. Então esperávamos ao vento a vinda do bonde para Recife. No bonde, a brisa ia secando meus cabelos duros de sal. A quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? Como sentir com a frescura da inocência o sol vermelho se levantar? Nunca mais. Nunca mais. Isso. Obrigada, tá? Pela leitura. Muito boa. Bom, então,
Analisando o texto, né, nós já respondemos até a questão 5. A questão 6, ela pede o seguinte, ó. O texto Banho de Mar pode ser considerado um relato pessoal, gênero, e que o autor relata fatos marcantes que viveu ou presenciou. Letra A. Qual é o fato marcante destacado pela narradora no seu relato? O que ela relata durante todo o texto? Quem fez essa questão? Ela relata uma situação, né, e vai descrevendo ela durante todo o texto. Qual situação é essa? Tia, qual número? 6. Nós paramos na questão 5. Aí iniciamos hoje na aula a correção da 6ª. Hein, pessoal? Posso falar, tia? Pode. Aí tem a letra A, o que você colocou? Eles acreditavam que o mar trazia benefícios à saúde. Isso. E além disso, né, do mar trazer os benefícios à saúde, ela fazia esse banho, né, de mar. Então, na número 6, Isso. a letra A. Isso. Qual é o fato? Aí fala assim, qual é o fato marcante? Né? Isso mesmo que a nossa colega falou, Raquel. Além disso, né, os banhos de mar que ela tomava eram em que local, em que cidade? Qual é a cidade que ela tomava, que ela entrava nesse banho de mar? Recife, no Mar de Olinda. Isso, em Recife, né, ou em Olinda, tá? E todo esse acontecimento, quando que aconteceu? Aconteceu no presente? Ou aconteceu lá no passado, na infância dela? O que vocês acham? Infância ou aconteceu agora, quando ela estava adulta já? O que vocês acham? Quando ela era criança, né? Então, isso tudo que ela está relatando, que ela está contando no texto, narrando, é um fato que aconteceu, né? Ela entrava no mar, esse ritual que tinha, acontecia onde? Em Olinda, na Recife, e isso aconteceu no passado, que foi na infância dela, tá? E a B? Quando e onde aconteceram os fatos narrados? Aí é quase um complemento da letra A, né? Aconteceram quando? Na infância. É a 7 letra A, tia? Agora já é a B. A letra A, vocês podem colocar assim, os banhos de mar que ela tomava eram em Olinda, né? Na infância. E a B é um complemento da A. Quando e onde? Aconteceram na infância da narradora, em Recife, né? E Olinda. E qual o local? Pernambuco. Tia, eu coloquei assim. Na ideia, é a letra B, né? Isso. Número 7, letra B. Na ida, escuridão. Na volta, o vento batendo em seus cabelos e secando eles. Só que eu não sei se tá certo. Não, mas olha só. Quando pede aqui, quando e onde aconteceu. Aí vocês só irão relatar o local que aconteceu todo esse depoimento, toda essa colocação do relato, que foi na infância dela, né, que foi no passado, e foi em Recife. Vocês podem botar Recife ou Olinda, tá? Aí você não precisa apagar, não, você só complementa a sua resposta, tá, Raquel? Mais alguém colocou de outra maneira que gostaria de falar? Coloca em Recife, tia? Oi? Coloca em Recife? Isso aí. Alguém mais colocou diferente? Gostaria de perguntar se está correto. Não? Todos estão acompanhando? Posso mudar? Posso ir para 7? Tem alguém atrasado aí?
Ô tia, o número 7, a letra A, você já corrigiu, né? Isso. Você quer que eu coloquei repita? assim. Não, eu só fiz, só que não tinha prestado atenção. Aí eu não sei se tá certo. Fala Aí pra eu vou mim, ter então. muito perigoso. Dava-se alguns passos em algum fundo raso e de repente caía-se no fundo de 2 metros. Era muito iolado e salgado. É, isso. Isso é o fato que marcou, né? Você tá falando, né? Um fato marcante. Isso. Aí você, Raquel, você pode colocar, acrescentar, tá? Que acontecia nos banhos, né? Os banhos de mar que ela tomava, que a narradora tomava. Só para direcionar onde acontecia isso, porque a pergunta fala qual o fato marcante, né? Aí você colocou o fato para você que foi marcante. Aí você só coloca, você só situaliza. Foram onde? Nos banhos de mares, tá? Nos banhos de mar. Ok? Não é Raquel, não. É Beatriz, né? Que tá falando? Sim. Ah, tá, Beatriz. Eu confundo você com a Raquel. Tá bom. Tia, repete a 5 pra mim. A 5? É que eu não fiz. Tá. A 5 é a seguinte. Releia o quarto parágrafo e diga se a infância da autora na época era feliz ou infeliz. O que você acha pelo texto? Você acha que foi feliz ou não? Pelo que ela relatou, parecia o quê? Que ela era triste ou ela era feliz? Era feliz, né, Eric? Não é? A infância da autora, pelo que ela relata, era muito feliz. Aí você coloca que a infância da autora na época era muito feliz. Foi? Foi? Podemos seguir? Ou tem alguém atrasado? Conseguiu, Eric? Vamos voltar aqui então. 7. Nos relatos é comum o emprego da descrição para caracterizar pessoas, lugares, objetos, etc. No relato lido, como era o mar de Olinda? Aí vocês vão descrever como era o mar. Quem fez? Letra C, tia? Não, letra A, da 7. Ah, tá. Não tem C, não. A 6 tem A e B, aí depois vamos para 7. Você fez, Beatriz? Fiz, é porque tinha confundido tudo. Fala para mim qual foi a sua resposta. É a 7, né? Isso, 7A. É muito perigoso. Dava-se alguns passos em algum fundo raso e de repente caía-se no fundo de 2 metros. Era muito iodado e salgado. Isso, muito bem, isso aí. Corretíssimo. Alguém mais? Alguém colocou diferente que não seja parecido com o da Beatriz? Não? Olha só, então para quem não fez, eu vou repetir, tá? Ou melhor, eu vou falar a resposta. Bom, letra A, era muito perigoso, com ondas muito fortes e formação de buracos na areia. Além disso, era muito salgado e iodado. E a letra B? A letra B, ela pede o seguinte: como era a paisagem que a menina via o bonde? Eu tinha feito, só que como eu tinha me confundido, eu tinha pegado a resposta e coloquei outra, mas eu tinha colocado assim:
escuridão na volta, o vento batendo em seus cabelos e secando eles. Isso aí. Também está correta. Aí tem aquela parte também, ó. A menina via a cidade, né? Ainda escura, e depois ia presenciando o clarear do dia, como o surgimento dos primeiros raios de sol. Via poucas pessoas na rua e também a paisagem do campo, com a presença de animais, como o porco, o cavalo. Toda essa cena é a descrição, né? Como está pedindo a questão, da cena da paisagem que a menina via. Ela estava dentro do bonde e via toda essa cena. Então, estava descrevendo toda a cena que ela estava vendo. Mas está correta a sua, tá, ô Beatriz? Alguém colocou diferente? Alguém colocou diferente? A questão 7B? Não. Não? Então tá. Vamos agora então para a questão 8, né? Alguém gostaria que eu fizesse a repetição da resposta da 7B? Tá lá no texto. Você pode repetir para mim? Mas eu repito para vocês. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Bom, a menina via a cidade, né? Ainda escura e depois ia presenciando o clarear do dia, como o surgimento dos primeiros raios de sol. Via poucas pessoas na rua e também a paisagem do campo, como a presença dos animais, como o porco e o cavalo. Eu vou estar disponibilizando para vocês depois o gabarito, tá? Para quem não conseguir pegar toda a resposta, essa resposta é um pouco extensa, mas eu vou disponibilizar para vocês depois. Quem não conseguiu copiar tudo, tá bom? Bom, aí na letra C, nós temos a seguinte pergunta. A letra C. Como era o pai da narradora? Aí você vai descrever, né? Como é que era o pai dela. Resposta também que está no texto. Quem conseguiu fazer? Alguém conseguiu? E a 7? Isso. A descrição do pai dela? Sim, eu sei, né? Fala, eu fiz assim. Acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. Também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do sol nascer. Isso, né? Quando ele fala salutar, é que significa que faz bem à saúde, né? Traz benefícios à saúde. Então, isso mesmo, né? E além disso tudo também, Beatriz, ele era uma pessoa que cultivava determinado costume, né? Ele tinha esse costume de entrar no mar e fazer todo esse ritual. Isso mesmo, está correto. Alguém colocou de outra maneira e gostaria de compartilhar? Esse aí tá bem tranquilo de responder, né? Porque tá lá no texto. Todos eles, né, estão no texto, mas vocês podem modificar e colocar de uma maneira mais objetiva, né, mais simples de entender, tá? Eu vou ler aqui a que eu coloquei, que tá bem parecida com a resposta da Beatriz. Mas deixa eu perguntar antes para vocês. Mas ninguém fez, pessoal? Eu tô vendo a Beatriz respondendo. Isabelle, Gustavo tá quietinho, Raquel. Eu não fiz sua parte ainda. Você não fez? Menino, não. Mas nós já estamos terminando o mês. Semana que vem já vamos para outra apostila. Então, olha, não deixem de fazer, tá? Eu vou ler para vocês agora a minha, tá? Que eu fiz. Então, quem não fez, tentem fazer ou façam um complemento, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui rapidinho no texto. Vamos lá. Então, a questão 7, a letra C.
era uma pessoa, né? Como era o pai da narradora? Era uma pessoa que cultivava determinados costumes e crença, conforme mostra um trecho como este. Aí tem o texto, né? Você vai retirar do texto, então você vai colocar aspas. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banho de mar, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum, tá? Essa é uma citação do texto, então você vai abrir aspas e vai fechar aspas, ok? Então é isso, essa é a questão 7, né? São as 3 descrições das situações. A primeira era do mar de Olinda, a segunda de como a menina viu o bonde, a terceira de como era o pai, né? As características dele. Bom, já na questão 8, nós temos a seguinte pergunta. Observe a linguagem empregada no relato lido. Que tipo de variedade linguística predomina? Essa questão, pessoal, é a questão da linguagem informal e da formal. Quem respondeu essa? Eu botei a variação geográfica. Eu botei variação geográfica. Olha só, deixa eu só explicar um pouquinho. Essa questão da linguagem empregada, né, da variedade linguística, estamos falando se é uma linguagem, tá, que predomina, né, predomina que tem uma quantidade grande, né, a maioria. É uma linguagem culta ou é uma linguagem coloquial do dia a dia? Como que ela escreve o relato? O que vocês acham? É formal ou informal? É uma linguagem, né? Quando nós escrevemos, tá? Essa variedade linguística, ela predomina o quê? A norma padrão, né? Respeitar a pontuação, a ortografia. Então, podemos considerar que a linguagem aí é formal. Não é isso? O texto todo ele é escrito de maneira formal, de acordo com a norma padrão da língua, tá? Então, a resposta deverá ser assim, uma linguagem, né, uma variedade, ou melhor, linguística de prestígio de acordo com a norma padrão, ou simplesmente, tá, uma linguagem formal. Pode repetir, tia? Tá. Então, a variedade linguística, né, predominante é a linguagem formal, tá? De acordo com a norma padrão. Porque a norma padrão, volto a repetir, é a pontuação, tá? A questão da ortografia. A linguagem formal. Isso. Então, a linguagem, né, predominante é a linguagem formal, tá? De acordo com a norma padrão. O que é a norma padrão? É a questão do uso da pontuação, da ortografia. Conseguiram? Com a norma padrão? Isso. Então, a norma padrão, ela está de acordo com a pontuação e a ortografia, tá? Que nós chamamos de linguagem formal. Formalidade, tá? Formal vem de formalidade. Devemos respeitar essas regras. Diferente da informal. A informal é aquela que nós usamos no dia a dia, nossa fala, né? Nós não escrevemos de acordo com como nós falamos, não tem diferença? Conseguiram? Sim. Então tá. Tem alguém que esteja atrasado, que gostaria que eu repetisse? Eu. Tá. Você tá aqui na questão 8? Você quer que eu repita a questão 8, é isso? É? Aham. Tá, então vamos lá.
A variedade que predomina no texto, tá? É a variedade, né, a norma padrão. Por quê? O texto predominante é o texto formal, pois utiliza a questão da pontuação e da ortografia. E a 9, professora? Bom, a 9. O que é um relato pessoal e quais são as suas características? O que é um relato pessoal? Eu coloquei assim. Pode falar? Pode, claro. É um gênero textual com função de documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou até de um grupo. Isso aí, está correto. Quem mais colocou de outra maneira? Alguém colocou de outra maneira? O relato pessoal, né? Quando falamos em relato pessoal, falamos de um texto que o quê? Relata ou narra episódios marcantes da vida de quem escreve. Apresenta tempo, espaço bem definidos. Predomina nele o tempo passado. É escrito em primeira pessoa. O narrador é protagonista, apresenta trechos descritivos. A Beatriz colocou perfeitamente, só que de maneira diferenciada, tá? Quem mais fez e gostaria de falar? A 9. Gostaria que vocês fizessem a resposta pessoal. Aí falam para mim, para que eu possa estar corrigindo, né? Se está correto. Mas basicamente é isso, é o relato, tá? De episódio marcante que acontece na vida da pessoa. E é preciso definir, né? Que é em primeira pessoa, tá? E eles são textos descritivos, porque temos a descrição da pessoa, da personagem, do local, do objeto, né? Mais alguém gostaria de falar? Sim? Não? Todos fizeram? Não tem dúvida? A questão 9. Certo, professora, eu botei um relato sobre um acontecimento marcante da vida da pessoa. Isso. Aí você só complementa, Érica, assim, que é um relato sempre em primeira pessoa, tá? Porque a pessoa que conta é a protagonista, tá? E sempre no passado, né? Assim, acontece no presente também, mas a predominância é no passado. Se você quiser colocar para complementar, pode ser também. Mais alguém? Mais alguém? Isabelle, Gustavo, Raquel, tudo certo até aí? Tudo, tia. Sim, Raquel? Posso falar? Pode, claro. O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre o fato ou acontecimento na vida de uma pessoa. Isso, muito bom. Perfeito, isso aí. É isso que eu quero, que vocês participem. Falem, criem a resposta de vocês, viu? Todas estavam corretas. De maneiras diferentes, mas todas corretas. Isso aí. Gente, deixa eu falar com vocês antes, né, da aula terminar. Deixa eu só parar aqui, interromper aqui o compartilhamento. Vou falar com vocês aqui rapidinho, porque a questão, atividade 2, eu gostaria que vocês fizessem, tá? Façam, porque na próxima aula eu vou solicitar que alguns alunos façam a leitura da produção de texto, tá bom? Então, vocês irão produzir um relato pessoal com aquelas características que está pedindo aqui, tá? Na atividade. Aí, semana que vem, eu vou pedir que vocês façam a leitura. Alguma dúvida até aí sobre esse gênero textual?
Não? Por quê, pessoal? Nas próximas aulas, eu acredito que a apostila de julho já esteja até disponível. Ainda não tenho certeza. Caso não tenha, tá? Na próxima aula faremos a correção da atividade 2 e eu trarei alguma atividade, tá? Mas ainda estou esperando para saber se vai ter a apostila de junho, ou melhor, de julho, tá? Como é que vai ser? Porque a apostila de julho, eu acredito que ela é mais compacta, porque tem a questão do recesso, né? Então, é até metade do mês, tá bom? E lembrando também vocês para que não esqueçam de dar uma atenção à atividade da FLIG, tá? Assistam o filme para que vocês possam fazer a atividade proposta, tá bom? Alguma dúvida? Não? Então tá. Então por hoje ficamos por aqui, tá? Façam a atividade 2, tá bom? A produção do texto. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Até. Fica com Deus.